O tipo de técnica é sempre este. Isto requer um bocado de treino. É mesmo assim, é natural. Olá a todos, bem-vindos. Eu sou o explicador e a questão que nos traz aqui hoje é a seguinte. Número 5. Muitos satélites movimentam-se em órbitas aproximadamente circulares e estão equipados com painéis fotovoltaicos que produzem a energia necessária ao seu funcionamento. Questão 5.1 pede. Um satélite geoestacionário possui satélites fotovoltaicos cuja área total é 6,0 m². Considere que a irradiância solar média é 1,25 kW por metro quadrado e que ao fim de uma órbita a energia elétrica produzida pelos painéis é 22 kWh. O rendimento médio dos painéis fotovoltaicos será 49%, 34%, 24% ou 12%. Bem, como viram, já anotei aqui os meus dados, a área de 6,0 m² e a radiância de 1,25 kW por metro quadrado. Atenção que isto vem em kW. O que é altamente conveniente porque depois a minha energia fornecida vem em 22 kWh. Okay? Então, a primeira coisa, vamos lá fazer aqui um esquema muito geral do que é que está aqui a acontecer. Temos aqui o nosso Sol a fornecer uma certa determinada quantidade de energia, que eu vou designar por energia recebida, ao nosso painel solar, e o painel solar converte uma parte desta energia, não a energia total, e converte para energia elétrica para fornecer aos circuitos eletrónicos. Agora, esta é a energia fornecida, já aqui está, em kWh. O que é que nos interessa calcular? Esta energia recebida em kWh também preferencialmente, que é para evitar, como nós vamos ver, se nós começamos a passar estas unidades para o SI, vamos gastar imenso tempo e vai ser desnecessário. E agora o nosso rendimento é exatamente o quê? Bom, então o nosso rendimento é a energia útil sobre a energia que é fornecida ao painel, que eu neste caso aqui acabei por mencionar que era recebida. Portanto, em termos de na nossa legenda, então o nosso rendimento é, por um lado, a útil é esta aqui, fornecida, a dividir pela energia recebida do Sol. Ok? Bom, e isto aqui é já a secção 22. Isto são 22 kWh. Vamos calcular apenas a energia recebida também em kWh. E para esse efeito vamos utilizar estes dados aqui da nossa irradiância e da área. O que é que nós sabemos em relação a isto? Bom, nós sabemos que a potência que é fornecida na forma de radiação a um painel solar vai ser a irradiância a multiplicar pela sua área. Okay? Em particular, se esta irradiância vem em kW por metro quadrado e a área vem em metro quadrado, então daqui sai uma potência em kW. Portanto, esta potência vai ser, por outro lado, a energia a dividir pelo intervalo de tempo em que aquilo ocorreu. Okay? Ou seja, o processo. Esta energia aqui é a energia recebida do Sol. Esta é a energia recebida. Okay? Recebida. Daqui sai que a energia recebida é a potência a multiplicar pelo intervalo de tempo e, por sua vez, essa potência vai ser calculada através da irradiância multiplicado pela área do painel. Ou seja, I vezes a área vezes o nosso ΔT. Pronto. Vamos então só substituir pelos números. Então a nossa irradiância 1,25. Atenção, isto vem em kW, metro quadrado. Portanto, isto depois, quando fazes a multiplicação pela área pelos 6,0 metro quadrado, isto aqui tem unidade de kW. Interessa-me multiplicar por um ΔT, que venha então preferencialmente em hora, para que a minha energia recebida venha em unidades de kWh, para ser coerente com esta aqui, que também vem em kWh, que é esta aqui. Okay? E agora, temos que ver exatamente no enunciado, portanto não está expresso numericamente qual é este valor, portanto temos mesmo que ler o enunciado. Portanto, eles dizem assim que ao fim de uma órbita, a energia elétrica produzida pelos painéis é 22 kWh. Ora, ao fim de uma órbita, quanto tempo é que correu? Bom, vamos um bocadinho atrás e vamos constatar. Isto é um satélite geoestacionário.
Se é um satélite geoestacionário, então acompanha o movimento de rotação da Terra e, portanto, o seu período é de 24 horas. E cá está ainda por cima em horas. Que conveniente. Nem temos de converter isto para segundos porque era mais tanto trabalho que, afinal de contas, não é necessário. Então vamos pôr aqui simplesmente 24, que é a duração em horas de uma órbita no satélite geoestacionário. Okay? E agora já estamos prontos para introduzir isto na calculadora e tirar daqui um valor numérico. E cá está. Portanto, o resultado que nos é pedido é então em kWh 180. Okay? É esta energia recebida por parte do Sol. Okay? É 180. Okay? Então, basicamente é de 180 kWh recebido do Sol, ele fornece uma energia de 22. Okay? Então, qual é o rendimento? Bom, se ele pudesse converter toda a energia dos 180 também em 180 para alimentar os circuitos elétricos, então o seu rendimento seria 100. Neste caso, vamos só fazer este quociente. Em particular, como nós queremos um rendimento em percentagem, vamos depois agora multiplicar isto então por 100. Portanto, isso é a parte trivial. Bom, quanto é que isto nos vai dar? Ok, 12, qualquer coisa, vamos aproximar as unidades, fica 12%. Ok? Comparando então com as nossas opções, estes 12% leva-nos então para a escolha da opção D. Ok? Portanto, a 5.1 já está resolvida. E já estamos a fazer a 5.2. Considere dois satélites A e B que se movem em torno da Terra. Se o raio da órbita A for 4 vezes maior do que o raio da órbita B, a velocidade de A será 4 vezes maior do que a velocidade de B, 4 vezes menor do que a velocidade de B, 2 vezes menor do que a velocidade de B ou 2 vezes maior do que a velocidade de B. Bom, e esta é a parte favorita de toda a gente, porque primeiro vamos ter de fazer tudo com cálculo algébrico, portanto não temos dados praticamente nenhum numéricos, temos aqui esta relação entre os raios, basicamente mais nada, e além disso temos que trabalhar com órbitas de satélites, que é sempre aquela coisa que toda a gente adora. Bom, então vamos lá. Que forças é que estão aplicadas a este, por exemplo, este satélite A ou este satélite B? Pronto, vou começar aqui por este satélite A, mas aqui é a mesma coisa. A única força que está aqui aplicada é a força gravítica, ok? Em particular é a força gravítica com que a Terra atrai este satélite A. Okay? O truque aqui é perceber que esta força gravítica toma a forma de uma força centrípeta, ou seja, é uma força que está constantemente a puxar para o centro, portanto, ou seja, se o satélite já estiver aqui, agora a força já está a puxar para aqui, para o centro, exatamente, em princípio com a mesma intensidade, não é? Por outro lado, também podem ver que esta força é uma força normal, no sentido em que é sempre perpendicular ao movimento. Portanto, a nossa velocidade do satélite é sempre tangente à trajetória, mas esta força é sempre perpendicular. É portanto uma força normal ou centrípeta. Vamos chamar centrípeta, ok? Então, o que é que nós temos? Temos que a nossa força centrípeta, aliás, a nossa força gravítica é uma força centrípeta. Né? Qual é a fórmula para a força gravítica? Bom, é a constante gravitacional vezes a massa do satélite, que eu vou denominar por m pequeno, vezes a massa da Terra, que eu vou denominar por m grande. Ok? Quando eu tenho um corpo pequeno e um corpo grande, o corpo pequeno vai com letra pequena e o corpo grande com massa com m grande. Tudo a dividir pelo raio ao quadrado. Este raio é a distância dos centros de massa da Terra até ao centro de massa do satélite, ou de cada um deles respectivamente. Portanto, não é necessário, portanto, o problema não me obriga a distinguir entre a altitude e o raio da Terra. Portanto, vai mesmo assim, tem a mesma distância entre os centros de massa. O que é esta força centrípeta? A força centrípeta é a massa do satélite, porque a força está aplicada ao satélite. Portanto, é a massa do satélite, não é a massa da Terra. A massa do satélite vezes a sua aceleração centrípeta. Okay? E quais são as fórmulas que nós conhecemos? Conhecemos aqui duas fórmulas para a aceleração centrípeta. Por um lado, é v ao quadrado sobre r, e por outro lado, ômega ao quadrado vezes r. Okay? Mas o que me pedem aqui são coisas relacionadas com velocidades. Eles dizem só velocidade. Portanto, uma vez que não especificaram, nós vamos sempre partir do princípio que se trata de uma velocidade linear. E como tal, vamos usar esta aqui, porque esta aqui contém a velocidade linear.
Okay? Vamos desprezar esta para já, vamos utilizar esta porque em princípio vai ser muito mais útil. Dado que a nossa fórmula fica G vezes a massa do satélite, massa da Terra, sobre o raio da trajetória ao quadrado, é igual a massa, vezes, em vez de ser aceleração, vou colocar V ao quadrado e tudo a dividir por R. Okay? Era só isto, mas agora vai passar a estar tudo. Ora bem, simplificações é que eu posso aqui fazer? Isto nunca depende da massa do satélite, ou seja, isto é a massa do satélite, isto também, portanto, ou esta vai para aqui a dividir, ou esta é que vai para aqui a dividir, e portanto uma acaba por cortar com a outra. Este raio passa para aqui e depois este raio corta com o quadrado, então este quadrado é que passa para aqui e depois portanto este quadrado corta com o raio, portanto, corta, né? Vamos ficar com Gm sobre R é igual a V ao quadrado. Ok? Então ao contrário, então temos aqui. Então agora vamos fazer o seguinte, vamos aplicar esta fórmula para as velocidades do satélite B e do satélite A. Portanto, em particular eu vou passar este quadrado para aqui na forma de raiz. Fica. Para o satélite B, temos que a velocidade de B é a raiz disto que está aqui. G vezes a massa da Terra vezes o raio de B, do satélite B. Okay? Por um lado. Por outro lado, para o satélite A, tem que a velocidade linear do satélite A é a raiz da constante gravitacional da massa da Terra a dividir pelo raio do satélite A. Okay? E agora isto é a única coisa que me dão, é que o raio do satélite A é 4 vezes o raio de B. O que é que eu vou fazer? Bem, vou substituir aqui, okay? Para ter o máximo de coisas comuns nestas duas fórmulas, para poder comparar a velocidade de B com a de A com exatamente os mesmos parâmetros. Então vou substituir aqui por 4 vezes a velocidade, o raio, aliás, de B. Fica. Aqui sai que a velocidade do satélite A é dada por raiz de constante gravitacional, massa da Terra, sobre 4 raio de B. Ok? E agora vou fazer aqui uns malabarismos algébricos. Isto é a mesma coisa que ter este 4, vou tirar aqui para trás do traço de fração, fica a raiz de, não é? Mas se imaginar que está aqui 1 a multiplicar por isto tudo, e este 1 quarto eu vou tirar aqui para fora, 1 quarto vezes G, M sobre raio RB, ok? Se têm dúvidas em relação à validade disto, façam sempre a multiplicação a ver se dá. 1 vezes G vezes M dá G vezes M. 4 vezes RB dá 4RB. Portanto, isto aqui é válido, ok? Como é uma multiplicação, não tem que ter cá os mesmos denominadores. Bom, então agora vou dividir esta raiz por um lado, a raiz de 1 quarto e a raiz do resto. Fica raiz de 1 quarto vezes a raiz de G vezes a massa da Terra sobre o raio do satélite B. Isto aqui é a mesma coisa que ter a raiz de 1 sobre a raiz de 4, que é o meio, né? Vezes. E agora o que é isto aqui? G vezes M vezes o raio de B é exatamente isto que aqui está. Por sua vez, é exatamente a velocidade do satélite B. Okay? Isto, vou substituir este parâmetro que está aqui, por isso é que eu fiz estes malabarismos. É porque isto aqui vai dar a velocidade de B. Velocidade de B. Okay? Isto com treino começa a parecer mais óbvio que nós temos que começar a caminhar neste sentido. Portanto, o tipo de técnica é sempre este. Isto requer um bocado de treino. É mesmo assim, é natural que seja necessário insistir um bocado até que este tipo de ideias nos surjam e para isolarmos qualquer coisa que tenha a ver minimamente com isto. Okay? Isto não surge assim à primeira ou à segunda tentativa. Agora, raiz de 1 dividir por raiz de 4 é 1 meio, fica 1 meio de VB. Okay? Mas isto tudo era VA, ou seja, fica com a velocidade do satélite A é igual a 1 meio da velocidade do satélite B. Ok, já tenho aqui uma relação. Então, a velocidade do satélite A é metade da velocidade do satélite B. O que é que nós temos nas nossas opções? Nas nossas opções temos 4 vezes maior, 4 vezes menor, 2 vezes menor ou 2 vezes maior do que o de B. Então, o de A, a velocidade de A, será 2 vezes menor, não é? Metade é 2 vezes menor. Portanto, isto leva-nos então para a escolha da opção C. Ok? E portanto está, assim que o ponto 2 está feito e o exercício está feito.
Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixem nos comentários e assim que puder eu respondo. Olá, antes de irem, queria só pedir-vos para subscreverem o canal, ativem as notificações, deixem um like e partilhem nas redes sociais. Até uma próxima!